Curtinha de matemática, correções das questões aula 25, parte 5. Perímetro é a soma das medidas dos lados. Vamos somar todas as medidas. Separar os termos semelhantes. Lembrando que coeficiente, quando não aparece, é 1. 2, 4, 5, 6, 7, com 3, 10x. Os demais termos semelhantes. Os coeficientes sem letras, somando 10. Reunindo as duas respostas, temos a resposta do perímetro da figura, 10x mais 10. Para resolver estes exercícios, preste muita atenção na regra de sinais. Vamos fazer a regra de sinais agrupando os termos semelhantes. Neste parênteses, eu tenho dois termos semelhantes, a ao quadrado. Aqui não tem nenhuma. Então, vamos somar 6 mais 8, 14a ao quadrado. Aqui, nós temos o menos 7ab, mas aqui eu tenho um ab. Então, vamos fazer a regra de sinal. Mais com menos, menos. Menos 7ab, menos 8ab. Menos 15ab. Não temos mais termos semelhantes. Então, sobrou o mais com menos 5a, menos com menos, mais 7b. Agrupando todas as respostas, temos a resposta final. Vamos fazer a regra de sinais primeiro nesse aqui, para ficar mais fácil. Menos, mais, menos. Menos, mais, menos. Menos, menos, mais. Vamos agrupando os termos semelhantes e resolvendo as contas. Percebam que este aqui está sozinho e o 8 também. Agrupe as respostas e temos aqui a resposta final. Novamente, menos, mais, menos, 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 mais, menos, menos, mais. Novamente, agrupamos os termos semelhantes. Resolvemos os coeficientes, repetindo a parte literal. Temos aqui a resposta final. Multiplicação. Neste exercício, você vai aplicar a propriedade distributiva duas vezes. Preste atenção no item A. 3x, você vai multiplicar por x, fazendo regra de sinal. Depois, o mesmo 3x por menos 3. Em seguida, o 2 vezes o x e depois o 2 vezes o menos 3. Faça em seguida a Neste exercício, você vai aplicar a propriedade distributiva duas vezes. Preste atenção no item A. 3x, você vai multiplicar por x, fazendo regra de sinal. Depois, o mesmo 3x por menos 3. Em seguida, o 2 vezes o x e depois o 2 vezes o menos 3. Faça em seguida a redução dos termos semelhantes, simplificando a escrita da expressão. Lembre-se que para calcular o volume de um cubo, nós multiplicamos o comprimento pela largura e depois pela altura. Neste caso, vale uma dica. Multiplique o comprimento pela largura,
reduza os termos semelhantes e o resultado final multiplique pela altura do cubo, reduzindo também os termos semelhantes. Perceba que nós não temos termos semelhantes. Aqui eu tenho ax ao quadrado, aqui é a ao quadrado x, são diferentes. O mesmo processo aqui, ó, não são semelhantes, porque o quadrado diferencia um termo do outro. Então, a resposta final é esta daqui. Então, o volume do cubo está representado nessa expressão algébrica. Na divisão de polinômios, dividimos cada termo pelo termo divisor. Lembrando aqui no caso que quando dividimos potências de bases iguais, conservamos a base e diminuímos os expoentes. 30 dividido por 30, 1. Não tem letra nenhuma aqui, você vai repetir as letras, simplesmente isso. 60 por 30, 2 e 90 por 30, 3. Repetindo a parte literal. Não tem parte literal aqui, ó. Vamos analisar agora cada item desse, ó. Menos e mais menos. 6 dividido por 3, 2. Agora sim, ó. Divisão de potências de bases iguais. Conserva a base, diminui o expoente. Aqui eu tenho 1, 1. Então, eu tenho 1 menos 1. 1, 1. B, 1 menos 1. Resolvendo, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Lembra que o A está no lugar de um número, o B está no lugar de um número. B elevado a 0, 1. Fazendo a multiplicação, 2 vezes 1 vezes 1, 2. 9 dividido por 3, 3. 2 menos 1, 1 menos 1. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. Como aqui dá 1, 3 a resposta. 12 dividido por 3, 4. E o mesmo processo. Nós temos, então, a resposta final. Qual é o polinômio que representa a área da região vermelha da figura? Vamos perceber que nós vamos desconsiderar a área branca. Então, o meu lado aqui seria o 4x, que é essa medida vermelha, menos, porque o 4x está aqui. Qual é o polinômio que representa a área da região vermelha da figura? Vamos analisar a figura. Qual é o polinômio que representa a área da região vermelha da figura? Vamos pegar e analisar a figura. Então, eu tenho x, que é a medida deste trecho, 2y, que é a medida deste trecho,
4x, que é a medida do comprimento aqui do retângulo. Mas eu não quero essa parte branca, eu quero só a parte vermelha. Então, eu vou desconsiderar a parte branca. Portanto, eu tenho a medida 4x menos y, representada nessa expressão algébrica. Já desse lado, eu tenho uma soma de medidas, porque as duas partes são vermelhas. Como que calcula a área de um retângulo? Comprimento multiplicado pela largura. Então, vamos lá. Voltando aqui, eu tenho 2y mais x, 2y mais x. Já representei aqui, fica mais fácil. E 4x menos y. Fazemos o jogo da velha e obtemos, então, a área do retângulo. Lembrando que eu reduzi aqui os termos semelhantes. 8 menos 1, 7xy.